Pessoal, vamos dar continuidade aos estudos das áreas das figuras planas, beleza? E hoje o nosso foco é a área do triângulo, mas vamos relembrar a área do quadrilátero, do paralelogramo, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, paralelogramo, né, se a gente dá uns segmentos A, B, C, D, eles têm dois pares de lados paralelos e congruentes, ou seja, o segmento AB é paralelo ao segmento DC e tem o mesmo tamanho, certo? Se esse segmento tem 5 metros, o segmento DC também tem 5 metros, beleza? E temos a altura, tá, pessoal? A altura, 4 metros. Então, olha só, um detalhe sobre a altura é que ela não necessariamente, a gente pode determinar ela, por exemplo, aqui dentro da figura. Tá? Então, uma outra forma da gente achar essa altura é a gente prolongar um segmento da base e fazer uma reta perpendicular ao vértice, né? Que aí nós vamos chegar, né? Então aqui é perpendicular a 90 graus, tudo bem? Então nós podemos determinar a altura também dessa forma. Tranquilo, pessoal? E como que a gente calculava a área do paralelogramo mesmo? Lembra que eu forçava vocês a enxergar, né, o paralelogramo, um retângulo? Por quê? Porque a área do retângulo era a base vezes a altura, certo? Então a área do paralelogramo também é base vezes a altura. É a base vezes a altura. Beleza? E nesse exemplo aqui, né, se a gente for querer calcular a área desse paralelogramo, né, a base é 5, a altura é 4 metros, 5 vezes 4 dá 20 metros quadrados. Fechou? Então vamos lá. Então, olha só. Aqui eu fiz novamente, né, o paralelogramo, que agora a gente vai traçar uma diagonal, beleza? Então aqui é o paralelogramo. Então se a gente pegar uma diagonal AC, certo? De fazer essa diagonal, o que vai acontecer? Consegue enxergar que agora vou ter dois triângulos, né? Esse paralelogramo, né? Na hora que eu traço essa diagonal AC, eu fico com dois triângulos, certo? Olha só, se a área do paralelogramo era a base vezes a altura, e a partir do momento que eu traço essa diagonal, a nossa figura vira dois triângulos, para calcular a área de um, certo? Se esse triângulo eles são iguais, né? Concorda comigo que eles são iguais? Porque essas medidas são congruentes, essas também. A partir do momento que a gente traz essa diagonal, nós vamos ter dois triângulos idênticos, certo? Então, se fosse a área total do paralelogramo, seria base vezes altura. Como a gente quer a área de um triângulo, a gente divide por 2. Beleza? Então, fica a dica, né? A partir de uma figura conhecida, se a gente começa a brincar com alguns segmentos de retas, a gente decompõe essa figura em outras que a gente conhece, beleza? Então o paralelogramo aqui a gente decompôs ele em dois triângulos. Se a gente quer saber a área de um, né, a gente calcula como se fosse a base vezes a altura. Se fosse a base vezes a altura, seria a área do paralelogramo. Mas aqui a gente quer de um triângulo, a gente divide por 2. Beleza, pessoal? Então a área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Beleza? Então, você pode pensar da seguinte maneira também. Você pode pensar um retângulo, certo? Vamos pegar um espacinho aqui só para a gente ter uma ideia. Se você pegar um retângulo, né? A área do retângulo, lembra também que era a base vezes a altura? Certo? Agora traça uma diagonal. A partir do momento que a gente traça uma diagonal, fica dois triângulos, certo? Dois triângulos. E esse aqui ainda é mais aquele é o triângulo retângulo, que implica nesse ângulo de 90 graus. Então, olha só. Se eu quero a área de um só, concorda comigo que a metade da área do retângulo? Então, né, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Beleza, pessoal? Vamos aplicar em um problema. Então, bora aplicar o conceito da área do triângulo em dois probleminhas, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro, qual é a área de um triângulo medindo 10 centímetros de base e altura de 8 centímetros? Então, olha só. Exercício bem direto, né? Que se você lembra da expressão, você garante esse problema. Lembra como calcular a área de um triângulo? A área de um triângulo é a base vezes a altura
sobre 2, certo? Então vamos lá. Ele quer saber quanto que vale a área. A base ele deu que vale 10 centímetros. A altura vale 8. E depois dividimos por 2. Lembrando, tá, pessoal? Como as dimensões estão na mesma unidade, tá perfeito, tá, pessoal? Então é só aplicar mesmo. Beleza? Então, 10 vezes 8 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40 centímetros quadrados. Beleza? 100%? Vamos que vamos. Só olha só. Então vai ter uma aulinha com uns exercícios um pouquinho mais elaborados, tá? Mas olha só, dá uma olhada nesse. Então, esse é o problema número 2. Diz o seguinte. O triângulo da imagem tem base BC de comprimento 20 centímetros e a área é igual a 150 centímetros quadrados. Qual é a altura H deste triângulo? Só olha só. Lembra que eu comentei que a altura não necessariamente está dentro da figura? Tá? Então, como que a gente pode fazer? A gente faz um prolongamento da base, esse pontilhadinho aqui, e traça uma reta, né, perpendicular a essa base. Beleza? Então, formando 90 graus aqui, a gente também determina a altura desse triângulo aí. Beleza? E é isso exatamente o que ele quer que a gente descobre desse problema. Então, olha só. A gente sabe calcular a área, que é igual a base vezes a altura sobre 2, certo? Nesse problema, ele faz o oposto, né? Ele dá a área pra gente. Então, vamos lá. A área é 150 centímetros quadrados, beleza? Igual a base, ele deu também pra gente, que é 20 centímetros. A altura, nós vamos determinar. Tudo bem? E dividido por 2. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Se a gente simplificar aqui, ó, se a gente dividir o 20 por 2, dá 10, certo? 20 dividido por 2 dá 10. Então, continuando, dá 150 igual 10 vezes H. Tudo bem? Beleza? Se a gente dividir por 10 dos dois lados, né, ó, a gente quer determinar o H, então eu divido por 10 aqui, para ficar igual, eu divido por 10 do outro lado também. 10 dividido por 10 dá 1, 150 dividido por 10 dá 15. Então, a altura é igual a 15 centímetros. Tudo bem, pessoal? Então, fica a dica aí, né? Tanto das áreas que a gente estudou anteriormente, que era a base vezes a altura, né? Certo? A área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. E do triângulo, base vezes a altura sobre 2. Beleza? Até a próxima.